Então, dando início à aula de Química, hoje a gente vai fazer uns exercícios sobre os exercícios da aula 8. Então, o exercício número 2. O que é teoria, eu deixei de lado, tá? Vocês podem fazer. Então, o assunto é molaridade e fração molar, né? O que a gente já tinha visto na teoria. Vamos colocar em prática, então. Então, ó, uma solução de 6,5 mol de etanol em água tem massa específica 0,95 gramas por centímetro cúbico. Calcule a molaridade e a fração molar de etanol dessa solução. Então, vamos colocar os dados aqui. Ele forneceu a molaridade, né? Quando a gente fala em molaridade, é mol por litro. Então, 6,5 mol por litro. A densidade, ele forneceu em gramas para centímetro cúbico, só que a gente tem que transformar isso para gramas por litro. Tá? Então, são 950 gramas em 1 litro. É a mesma coisa, só que está em litros. Temos que calcular também a massa molar do álcool. Tá? O álcool é C2H6O. Portanto, é o nosso soluto. Eu vou colocar o número 1 para tudo que é soluto. Então, o M1 igual a 46 gramas por mol. E a água, H2O, M2, terá 18, quer dizer, a água tem 18 gramas por mol, né? Mas isso aqui já. Beleza. Bom, olha só, se 1 mol de etanol tem 46 gramas, 6,5 mols terão, normalmente a gente coloca X, né? Mas aqui eu vou colocar M1 já, porque é o que a gente vai calcular, a massa do etanol. Portanto, multiplicando cruzado, a massa de etanol vai ser 299 gramas. Continuando ainda no exercício 2, agora o número de mols da água. Se 1 mol contém 18 gramas, 651 gramas conterão quanto? Da onde vem esse 651? Se a gente tem uma solução com 950 gramas, né, em 1 litro, e a massa de etanol é 299, então é só fazer a diferença. Então, 950 menos 299, né, é a massa da água. Portanto, o número de mols da água vai ser, só fazer a divisão, né? 651 divididos por 18, que dá 36,17 mols. Agora, com esses valores, a gente pode calcular a molaridade. Como a gente está trabalhando com litros, né, a gente vai ter que multiplicar por 1000. Então, M1 multiplicado por 1000, dividido por M1, que multiplica o M1 do soluto, né, por M2, que é a massa. Lembrem-se que M minúsculo é sempre em relação à massa, tá? E M maiúsculo em relação à molaridade. Então, 1000 multiplicado por 299, que a gente achou, aliás, é multiplicado, dividido por 46, que multiplica 651, que é a massa da água. Portanto, a molaridade vai dar aproximadamente 9,98. Agora, com isso, a gente calcula a fração molar. Então, a fração molar, a gente poderia usar X também, né? De N1 sobre N1 mais N2. Portanto, N1 a gente achou 6,5, quer dizer, ele forneceu, né? Número de mols do soluto foi fornecido, 6,5 dividido por
N1, que é 6,5, mais da água, 36,17. A gente achou aqui em cima. Portanto, a fração vai ser de 0,15. Então, a resposta vocês têm lá na apostila. Eu não lembro qual letra é. Não coloquei as alternativas, tá? Exercício número 3, ainda da página 197. Uma massa de 160 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, né, foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente. Ele forneceu os dados da massa atômica, né? O Na tem massa atômica 23, sódio, né? O oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Então, achando a massa molar, Na 23 mais 16 do oxigênio mais 1 hidrogênio dá 40 gramas por mol. A massa molar da água, 18, né? 2 do hidrogênio, tem 2 hidrogênio, cada hidrogênio tem vale 1, mais 16 dá 18 gramas por mol. Agora, achar o número de mols do soluto, que é o N1, ou seja, do sal. N1 igual a M1 sobre MM, massa molar. Então, o M1 vale 160 gramas, né, que ele forneceu aqui, a massa de 160 gramas, dividido por 40 gramas por mol. 40, né, é a massa molar. Ou seja, o N1 vai valer 4 mol. Continuando ainda, agora o número de mols do solvente, que é o N2. N2 igual M2, ou seja, a massa do solvente sobre a massa molar. Então, a massa do solvente ele forneceu, que é 216, divididos pela massa molar, 18, que é 18 gramas por mol. Isso vai dar 12 mols. Portanto, o número total de mols da solução sempre vai ser a soma dos dois, né? Se na solução tem 12 mols e o soluto tem 4, somando os dois, a gente vai obter 16 mols. Agora, a fração molar. Com isso, a gente calcula, com esses valores que a gente achou, a gente calcula a fração molar, que é que o exercício está pedindo. Então, do soluto, lembre que fração molar usa X, então X1 tudo em relação ao soluto, ao hidróxido de sódio. N1 sobre o N total. N1 vale 4, o N total, né, o número de mol total é 16, portanto, a fração de soluto é 0,25. E a fração molar do solvente, que é o X2, N2 sobre total, o N2 a gente achou é 12, sobre o total, que é 16, portanto, 0,75. Ó, se somar os dois, tem que dar 1, né? Que representa daí 100% da solução. Exercício número 4. Uma solução foi preparada pela adição de hidróxido de lítio em água. Ao final do seu preparo, os cálculos realizados por um químico apontaram que a fração molar do soluto era de 0,05. A fração molar do soluto, tá? É o X1, ele já forneceu esse valor. E a quantidade de mols da solução era igual a 10. Ou seja, o N, tá, que é o número de mols da solução, ele forneceu, é 10. A partir desses conhecimentos, qual é o valor da massa de água em gramas que foi utilizado no preparo dessa solução? Então, a gente sabe que a massa molar da água é 18, né? Cada mol de água contém 18 gramas. Portanto, a gente tem que achar o M2, que é a massa do solvente. Então, primeiro a gente vai calcular o número de mols do soluto.
Lembre que absoluto é 1, né? Então, x1 igual a N1 sobre o N total que ele forneceu, que é 10. Ele forneceu o x1, ou seja, 0,05, igual a N1 sobre 10. O 10 está dividindo, né? Então, vamos passar ele para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai multiplicar 0,05 por 10, que dá 0,5. O próximo passo é calcular o número de mols do solvente, que é a água, né? Então, ou se a gente sabe que o N total é 10, né? É só jogar na fórmula N1 0,5, que a gente achou aqui em cima, mais N2. Portanto, vai dar 9,5. Somando as duas, vai dar 10. E, para finalizar, a gente tem que calcular a massa do solvente, que é o que interessa. Então, com esses dados que a gente obteve até agora, fica fácil calcular o M2. Então, o N2 do solvente é 9,5, igual M2, que é a massa, né, do solvente, dividido por 18, que é a massa molar. Portanto, o 18 vai passar multiplicando, 9,5, a massa, então, vai ser de 171 gramas. E assim finalizamos o número 4. O exercício número 5. O metal mercúrio, que é o Hg, é tóxico. Pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. É um metal pesado, né? Então, ele fica muito tempo no organismo. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5 vezes 10 a menos 5 mol de mercúrio. Qual é a massa aproximada em miligramas de mercúrio que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml dessa água? Ele forneceu aqui a massa molar do mercúrio, que é 200, tá? Então, 200 gramas por mol. Então, ele quer saber o M1, né? Qual vai ser a massa de mercúrio em miligramas, né, que ele ingeriu se ele toma um copo de 250 ml, que a gente tem que transformar para litros também. Então, os dados. M1 é a nossa incógnita, massa molar do mercúrio 200 gramas por mol, o volume em litros era 250 ml, a gente tem que transformar para litros, ou seja, dividir por 1.000, tá? Dá 0,25. E a molaridade que ele forneceu, 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, vamos lá. M igual a massa do 1 sobre massa molar multiplicado pelo volume, né? Já que a gente tem o volume. Então, como a gente vai calcular o M1, já vamos isolar o M1, tá? Passando tudo que está aqui embaixo para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, vai ficar M1 igual molaridade, que multiplica a massa molar, que multiplica o volume. Então, molaridade é 5 vezes 10 a menos 5, que multiplica 200, né, que é a massa molar do mercúrio, que multiplica o volume, que é 0,25 litros. Portanto, fazendo essa conta, 250, né, 5 vezes 200, vezes 0,25, dá 250. Deixamos ali ainda o 10 elevado a menos 5. Agora é só trabalhar com a vírgula, né? Se a vírgula está depois do zero aqui, a gente vai passar ela duas casas para a esquerda. Portanto, a nossa potência vai subir em 2 unidades. Ou seja, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Transformar para miligramas,
é só tirar esse 10 elevado a menos 3. Então, ele vai ingerir 2,5 miligramas de mercúrio. Exercício número 6. Tem mais 2 só, gente. Leite de vaca contém, em média, 45 gramas de lactose. A fórmula da lactose, C12, H22, O11. Esqueci de baixar os números aqui. Por litro. A fração em quantidade de matéria de lactose no leite é de aproximadamente. Então, ele quer saber a fração. A fração. Considere o leite formado de água e lactose, apresentando uma densidade de 1 grama por mililitro. Os dados das massas atômicas, né, do carbono é 12, oxigênio 16, hidrogênio é 1. Então, primeira coisa a fazer, determinar a massa de cada componente presente na solução. Num total de 1.000 gramas. 1 quilo, né? Então, da lactose, é 45 gramas. Fazendo a conta, né? 12 vezes 12. Não, ele forneceu 45 gramas aqui, ó. Opa. Que em 1 litro está contido 45 gramas. Então, portanto, a água vai ser 1.000 menos 45, 955 gramas. Então, essa massa de lactose e da água. Achar as massas molares dos compostos. A lactose. Agora sim, a gente multiplica 12 por 12, né? Cada carbono vale 12, aqui tem 12. 22 por 1, cada hidrogênio tem uma massa atômica, uma unidade de massa atômica, e o oxigênio 11 por 16, o que soma 342 gramas por mol. E a água tem 18 gramas em cada mol, ou por mol, né? Pronto, agora a gente vai achar a quantidade de mol de cada composto presente na solução. Então, o N1, que é referente à lactose, né? A massa de 1 sobre a massa molar. A massa de 1 é 45, né? O exercício forneceu 45 gramas, dividido pela massa molar, são 342, vai dar 0,13 mol. Então, essa quantidade de mol nesse litro de leite. O N2, em relação à água, a massa de 2, 955, divididos pela, pela massa molar, 18, a gente vai obter 53,05 mol. Aí o N total, Nzinho, né? É N1 mais N2. Portanto, o número de mols total vai dar 53,18 mol. Com esse dado, a gente consegue obter a fração molar. Então, da lactose, né? Que é o soluto, X1 igual a N1 sobre o N. X1 igual a o N1 é 0,13, divididos pelo total, que é 53,18. Portanto, a fração total da lactose, X1 igual a 0,0024. Passando a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, a gente vai obter 10 elevado a menos 3. Portanto, X1 igual a 2,4 vezes 10 a menos 3. E assim finaliza esse exercício também. E o último é o número 7. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura
e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl, cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né? Em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução de 0,25 mol por litro de cloreto de sódio. Eles forneceram os dados novamente, as alternativas eu não coloquei, mas vocês têm na apostila, né? Então, os dados. A massa de sal, 117 gramas. A massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. A molaridade que ele forneceu, né, é a concentração, na verdade, 0,25 mol por litro. Ele quer saber, então, o volume. Então, agora a gente substitui, tá? A gente coloca o volume aqui na nossa equação. Então, a concentração molar igual massa de sal do soluto sobre a massa molar multiplicado pelo volume. Então, 0,25, né, a concentração que foi fornecida, sobre igual M1, que é a massa do sal, 117, dividido pela massa molar do sal, né, 58,5 vezes o volume. Portanto, a gente vai dividir 117 por 58,5, vai dar 2, né? Então, o 2 vai passar dividindo, o V vai passar, aliás, o 2 passa, aqui está dividindo, volume igual a 0, não, é 2 dividido por 0,25. Eu estou confundindo aqui as coisas. Portanto, o volume vai ser de 8 litros. E encerramos por aqui a nossa aula. Interrompendo o compartilhamento.